Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carol e hoje a gente vai fazer uma tiragem para trabalho. Gente, eu não faço leituras por signo, mas se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo se vocês querem pelo menos a mensal, que aí eu faço para vocês. E eu preciso muito crescer esse canal para que a gente possa atingir, né, para que a mensagem chegue em outras pessoas. Então, se você puder se inscrever, compartilhar com alguém, tá bom? Vou ficar muito grata. Então vamos para a sua mensagem sobre trabalho. O que vamos falar aqui hoje? O que vamos falar sobre trabalho? O que vamos falar aqui hoje? Um 3 de espadas, algumas decepções. O que mais? Já caíram algumas aqui. Um 10 de ouros, muito bom. Um 8 de paus, muito bom, e um 5 de ouros, que não é tão legal assim. Sabe o que eu vejo? No fundo do maço, olha só, um pajem de ouros. Aqui, sabe o que eu vejo? Que o seu emocional, de uma forma ou de outra, tá impactando o seu lado profissional, porque você tá ali um pouco frustrado, um pouco magoado com algumas coisas que você achou que seria de um jeito e não foram. Então pode ser que dentro do seu trabalho houve alguma coisa que trouxe essa dor para você. Então assim, alguém me traiu, alguém me passou para trás, falaram que ia ser assim, assim, assado e foi para um caminho totalmente diferente. Eu pensei que fosse ter prosperidade, que fosse ser rápido aqui os movimentos e tudo, mas não tá sendo uma jornada meio que escassa na minha percepção e isso tá me ferindo. Acontece que aqui tem também uma coisa de você ter nas suas mãos a oportunidade de fazer as mudanças precisas, né? Que o Pajem de Ouros, ele fala de uma oportunidade chegando também de alguma forma, né? Então, assim, é uma oportunidade financeira até para você perceber se é esse trabalho que você quer, para você perceber como que você pode agir dentro desse ciclo sem deixar que o seu emocional afete tanto. Eu sei que é muito difícil, tá? Mas quando a gente tá falando de trabalho, né, a gente tem que conseguir dar uma filtrada ali nas nossas emoções pra gente conseguir entregar o que a gente tem que entregar. Mas aqui eu vejo que houve umas insatisfações mesmo, sabe? Você achou que fosse ser um caminho mais próspero, que as coisas fossem ser de um outro jeito aqui, que não foi, sabe? O que mais? Um 6 de ouros. Aqui tem prosperidade para você, sabe? Saíram muitas cartas de ouros. Ouros fala sobre esse lado material, né? Esse dar e receber, veja só. Então aqui pode ser que, 2 cenários eu vejo. Você doou demais e não recebeu em troca, na medida que você achou que fosse ser, né, proporcional ou que até foi combinado ali. Ou você, porque você tá fechado emocionalmente, você não tá entregando o seu melhor nesse trabalho. E isso tá fazendo com que as coisas fiquem um pouco difíceis para você. Porque assim, pensando como uma empresária, pensando como uma líder, se você não entrega o que você precisa entregar, você não tá se pagando. E aí tem várias outras pendências que estão ficando para outras pessoas resolverem ou às vezes nem estão sendo resolvidas. Então aqui tem muito uma coisa assim de você separar um pouco as coisas, pôr os pingos nos is. Eu sei que você tá mal e tudo, mas é preciso ajustar esse dar e receber aqui. E se é, tipo assim, a empresa que não tá dando o que você acha que é merecedor ou que foi combinado, você tem que avaliar. Avaliar se é justo uma conversa, avaliar se não são as suas expectativas, avaliar se você de fato tá merecendo ganhar mais, receber mais. Eu sei que é uma conversa dura, tá? Mas é isso que eu vejo aqui. Porque você tem a possibilidade realmente de estar em um espaço de mais abundância. Tem isso. Mas é imaturo e infantil que a gente queira as coisas sem ter que pagar os preços por essas coisas.
uma rainha de paus. Eu vejo que dentro de você, você almeja, né, esse 10 de ouros, você almeja esse sucesso na vida material, na vida profissional, na vida familiar. Mas tem uma frustração aqui que tá atrapalhando um pouco, sabe? Olha só, a carta do mundo no final. Pode ser aqui para algumas pessoas que o ciclo em uma determinada área terminou. Então, por exemplo, nossa, tô aqui nesse trabalho e tudo, tá indo, né? Tá fluindo e tal, mas dentro da minha família as coisas não estão muito legais. E aí eu tô nesse movimento de frustração, não tô me sentindo muito bem e tá afetando o meu trabalho, sabe? Por mais que eu queira entregar mais e melhor, tá sendo difícil para mim. É isso que eu vejo. O que mais? Um 5 de copas e um 3 de copas também. É muito o que eu falei, né? De ter as emoções envolvidas com as questões materiais. A gente, né, não consegue separar áreas da nossa vida, né? Então, por exemplo, aqui agora eu tô trabalhando. Aí eu vou simplesmente ignorar, sei lá, se eu tô num dia triste, eu vou ignorar que eu tô triste. Não, uma coisa impacta a outra. Então, assim, o seu emocional vai impactar no seu profissional, o seu profissional, se não estiver legal, vai impactar na sua vida familiar. Mas é preciso que a gente tenha aqui em mente que o máximo que a gente puder conter, né, discernir as coisas melhor, pra gente não afetar as pessoas envolvidas, né? Principalmente trabalho. A gente trabalha com outras pessoas, a gente tem demandas a serem entregues, né? E tudo. Mas aqui tem muito uma coisa de você arrependida de uma certa forma, lastimando. Como eu falei no início, eu não sei se esse trabalho, no começo você achou que fosse uma coisa e é outra, sabe? Tipo assim, as coisas estão indo meio que, sabe? Não tá indo pra um caminho muito legal e tudo. Mas tem alguma coisa aí que você ainda pode agradecer, sabe? Tem alguma coisa ainda que você pode conversar com alguém, sabe? Dividir o seu momento, e isso faz com que seja um pouco mais leve, sabe? Eu sei que às vezes conversar com os outros é bom e tudo, mas nem sempre vai resolver, né? Mas às vezes, se você não for aquela pessoa que fica alugando, né, o ouvido das outras só pra falar, é bom a gente aliviar um pouco, sabe? Vamos ver o que mais aqui com o Osho. Vamos ver o que mais. Não é fácil mesmo, né, gente? Essa questão profissional pega a gente mesmo, né? Questões de dinheiro. Eu tava vendo um vídeo ontem na internet falando assim, um rapaz falando, o dinheiro em si não existe. E é uma energia que move todo mundo. Mas, ainda que ele não existe, ele tem tanto peso sobre a nossa vida, né? A energia do dinheiro em si, que pode deixar a gente feliz, triste, estabilizado ou desestabilizado. E não é que o dinheiro, moeda, em si não existe. Isso existe, né? Tem um cartão de crédito e tal, mas assim, se você for parar para analisar com um pouco mais de profundidade, as questões financeiras, o dinheiro em si, é de fato uma construção social, porque antigamente a gente trocava produtos, mercadorias e tal. Aí, para facilitar, a gente aderiu um outro método, né, de quantificar e balizar essas trocas para serem mais justas, né? Mas nada mais é do que uma troca, né? E na nossa sociedade hoje, né, tem um peso gigantesco. Então, assim, é normal, esse é o ponto que eu quero chegar, é normal que se você não estiver muito bem no trabalho, se você não estiver muito bem emocionalmente, as coisas vão serem afetadas, sabe? É normal, tá? Vamos lá ver com o Osho aqui. A existência, receptividade e a viagem.
Sabe o que eu vejo aqui com essa existência, essa receptividade que é uma rainha de copas? Eu vejo assim, muito a ver com o que eu acabei de falar do vídeo que eu vi na internet. Você entendendo que assim, você, seu papel no mundo, os seus anseios e etc., não podem depender tanto das suas questões internas. Então, tipo, ai, peraí, deixa eu tentar explicar o que eu tô vendo. Você, no seu interno, você continua sendo você, sabe? No seu interno, você continua sendo a mesma pessoa, você continua tendo o mesmo olhar de Deus para com você, você continua tendo a possibilidade de receber bênçãos. E não é para você se misturar e se esquecer disso, sabe? Tipo assim, deixar ser engolida por essas situações difíceis, sabe? Até porque, quando a gente fala de cocriação, é assim que a gente faz, né? A gente sai ali daquele emaranhado do problema e a gente foca a nossa atenção, a nossa energia em o que a gente quer, para que aí a gente consiga sair desse caos. Porque olha só essa carta da viagem. Vamos ver se vai focar. Tá vendo que são, assim, meio que umas nuvens, umas trevas, algo, assim, ainda não muito claro. Eu quero sair daqui, quero ir pra lá e tudo, mas ainda não tá muito claro. E aqui, pra te clarear, sair dessa situação, espiritualidade, universo, vem te dizer pra você voltar um pouco mais pra você e aceitar, né, que você pode receber as coisas, que tá tudo bem, que vai fluir, ainda que não tá num cenário perfeito, sabe? Vem muito isso aqui. Nossa, caindo um monte, gente. Tá. Indo com a correnteza, consciência e adiamento. Aqui confirma o que eu acabei de falar, de você se entregar um pouco mais, porque saindo com a correnteza é um as de copas. Então é você... aqui eu vejo outra coisa também, mas calma. É você aceitando que você pode receber, você aceitando que você merece coisas boas, você voltando a sua cabeça, a sua atenção para a consciência, como que a gente de fato materializa as coisas, como que a gente de fato resolve as coisas na vida, como de fato a gente sai de uma dor, de um problema. É voltando para dentro, sabe? E aqui, para você se voltar para dentro, que foi o outro cenário que eu vi, é você dar uma interrompida em você se deixar levar demais por essas emoções que estão lastimando, entendeu? Que não estão te trazendo um novo, até um quê de esperança, sabe? Porque quando as coisas não estão bem, mas a gente volta para dentro, a gente reconhece que a gente tem capacidade de mudar a nossa vida, de resolver essa situação, a gente tem garra, né? Gana ainda para fazer isso, a gente começa a entrar num outro movimento. Porque se a gente simplesmente se entrega às emoções ruins, chega uma hora que a gente já nem sabe mais por que a gente tá sofrendo e a gente tá sofrendo, sabe? E com essa carta aqui do adiamento, que é um 4 de espadas, no tarot convencional, o personagem, né, tá deitado assim, tipo, com 3 espadas acima dele, que é esse 3 de espada aqui, tipo assim, uma ferida no coração, as de espadas embaixo dele, que é tipo assim, uma motivação, né, uma nova ideia, alguma coisa do tipo, mas ele tá paralisado. Então aqui você tá adiando a ver essa beleza na vida, nas cores, porque você tá apegada na dor aqui. Percebe como que o seu emocional tá tão assim que era uma leitura de trabalho e a gente já adentrou totalmente no seu emocional. E é isso que tem acontecido. Aí a sua cabeça, ela fica longe, entendeu? Às vezes,
é até bom, sabe? Quando a gente tá com um problema em uma área, a gente desfoca um pouco daquilo ali e vai fazer outra coisa. Porque às vezes a gente pode ter novas ideias, às vezes a gente vai dar tempo ao tempo ali, né, na situação. Então eu vejo aqui você precisando voltar um pouco para dentro, perdão, voltar um pouco para dentro para que você possa encontrar novas ideias e novas soluções, para que você possa se curar, para você voltar a estar mais ativa aqui no seu trabalho, nos seus movimentos, né, que trazem dinheiro. E olha aí, no fundo do maço, a fonte, que é um as de paus, que fala, né, sobre esse desejo, esse ímpeto, essa gana mesmo, sabe? Então aqui você tem que se reconectar de novo com isso. Às vezes, até para estar num trabalho que seja, né, mais difícil, mais complexo, se a gente tem um objetivo mais além, a gente tem um foco ali de, né, crescer, conquistar XYZ coisas, isso ajuda a gente, sabe? Então aqui, traga um pouco mais disso para você, para sua vida, sabe? Eu tava vendo na internet, não sei quem que falou, mas é muito real, né, coisas da vida, que assim, você precisa às vezes de motivos para ganhar dinheiro. A gente, de um modo geral, precisa de motivos para ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes só você por si só, você não tem essa gana toda, assim. Mas vamos supor que é um tio, é um irmão, é uma mãe, é um filho, te dá mais, sabe, esse ímpeto de fazer as coisas, sabe? Vamos ver o que mais com esse Quantum Oracle. Eu acho que tá aparecendo meu filho gritando, mas aí vocês dão uma relevada. O que mais aqui? Mais uma carta que fala sobre viagem. Tem uma movimentação aí para você. Mais uma carta que fala sobre viagem. Tem uma movimentação aí para você, uma oportunidade de mudança. Vamos entender aqui mais, um pouco mais. Me fala um pouco mais dessa viagem. Tem essa viagem. Energia fragmentada. Aqui eu tô vendo aquilo que eu falei. Eu tô vendo você assim com a cabeça longe, com a mente distante, meio viajando, mas viajando mentalmente. E isso tá deixando a sua energia dispersa. Isso tá te deixando meio assim, olha, meio chorando leite derramado, sabe? O que mais? O que mais aqui com essa viagem? Otimismo. Então, assim, um convite para você voltar, né? Os seus olhos para a sua essência, para quem você é, para as possibilidades. Ter um olhar um pouco mais otimista para além dessa situação difícil que você está vivendo. Essa carta, olha que interessante, ela também é um 1, né? Número 1, como se fosse um as. Os ases, eles são, assim, como se fossem presentes mesmo de cada elemento, vamos se dizer, né? Então aqui, um as de consciência, que é esse otimismo, é de fato isso que eu falei. Como que você se conecta, percebe? Olha, é número 1 também. Todas as duas cartas, número 1. É você entendendo que esse otimismo é como se fosse a base da mentalidade. Esse otimismo é assim, o início para você conseguir sair desse emaranhado emocional aqui. Porque se você não tiver um certo otimismo, uma certa, sei lá, uma certa leveza, eu diria, né? Ver as coisas com um pouco mais de abundância, fica muito difícil de você resolver as coisas aqui de um outro nível, porque a gente nunca consegue resolver nosso problema no nível do problema. A gente tem que sair um pouco de cena, enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Porque se a gente soubesse resolver o problema, talvez a gente nem teria o criado,
né? Então, assim, é necessário você ter esse otimismo de ter uma solução, de aprender com isso aqui que tá acontecendo. O que mais? Nossa. Comprometimento. Eu falei lá atrás, né? Sobre essa questão do comprometimento. Eu não sei se você, por toda essa questão emocional, tá sendo afetado, o seu comprometimento está sendo afetado. E aí, assim, vamos supor que o seu problema é na área familiar. Aí você tá com a cabeça distante, tal, tá meio viajando assim, né? Pensamentos longe e tudo. Aí você deixa de ser tão comprometida. E aí isso vai começar a impactar mais uma área da sua vida, mais do que já está sendo impactada. Então aqui é realmente para você prestar mais atenção, um aconselhamento aqui para você não deixar a peteca cair, entendeu? Um direcionamento do que fazer para tudo não ruir. É isso que eu vejo. Mas crescimento. Increase. Crescimento. Olha que interessante. No fundo do maço, que decepção. E percebe que eles estão num ambiente, olha, de trabalho. Eu quase não uso esse baralho. Eles estão num ambiente de trabalho. Então, isso aqui me confirma o que eu falei lá no começo. Para algumas pessoas aí, esse 3 de espadas, essa decepção, essa dor, é de fato no trabalho. Alguém relacionado aí ao seu trabalho, no trabalho de quem com quem você se relaciona, houve uma traição, uma decepção, algo. Ai. Eu vou falar o que eu tô vendo, mas assim, se não for pra você, não fica com minhoca na cabeça, tá? Mas assim, pode ser que, vamos supor, seu parceiro, sua parceira, tá de caso com alguém no trabalho e tudo, tal, vocês têm uma família e tudo, e aí isso aqui começa a ruir, sabe? Por conta, né, dessa decepção aqui relacionada ao trabalho. Mas voltando, o que mais com esse crescimento? Olha só, ascensão de mestres. Essa coisa toda aqui que você está fazendo, que tá difícil, que aconteceu e etc e tal, é um portal para você se conectar de novo com a sua espiritualidade. É aquela coisa que dá ruim para dar bom. É aquela coisa que assim, meu Deus, tá sendo a pior coisa do mundo, tal, mas lá na frente você vai olhar para trás, você vai reconhecer que assim, foi essencial, foi necessário, foi preciso. E aí, olha só, pra gente finalizar com chave de ouro, um 8 de consciência. Um sucesso feliz, né? Uma alegria, uma vitória. Então, assim, aqui, fique tranquilo, tranquila, né? As coisas vão se alinhar, tem essa energia disponível para você, mas você precisa, primeiramente, ter esse otimismo, querer enxergar as coisas de uma outra forma, lidar com essa dor aqui de uma outra forma que você está lidando, tá? Desse jeito não tá te valorizando, não tá te ajudando em muita coisa. É isso que eu vejo. Um grande beijo, espero que você tenha gostado dessa leitura. Já se inscreve no canal e a gente vai se vendo nas próximas, tá bom?